Brasileiro da Flórida, dono de pet shop, é preso por agredir e maltratar animais. Em Massachusetts, caso semelhante, polícia prende brasileiro por abuso de animais em mini fazenda. Imigração anuncia que brasileiro indocumentado acusado de atropelar e matar idoso será deportado. Crise econômica, planos de saúde e consultas médicas vão ficar mais caras em 2023. E tem os detalhes de uma nova lei que está em vigor em Miami Beach, a proibição de discriminação por causa do tipo de cabelo de uma pessoa. Quando você proíbe uma pessoa de utilizar o seu símbolo, o seu pertencimento, a sua identidade, você está promovendo a morte simbólica desse indivíduo. Boa noite. Olá, muito boa noite. 2 brasileiros foram presos por maus tratos a animais aqui nos Estados Unidos. Um deles em Massachusetts e outro na Flórida. Esse último chegou a ser flagrado em gravações agredindo os cachorros que eram clientes da pet shop dele em Boca Raton. Segundo a polícia local, ele enfrenta agora acusações de pelo menos 5 casos de abusos que foram registrados em vídeo na loja dele. A mídia norte-americana repercutiu o caso e revelou 2 vídeos dos maus tratos. Numa das gravações, o brasileiro, dono da pet shop, dá um soco em um cachorro de pequeno porte. Em outro vídeo, ele machuca um animal que chora de dor. Plínio Roberto de Camargo Júnior é proprietário desta pet shop, junto com a esposa, também brasileira. Ele foi denunciado por maltratar os animais por uma funcionária que diz ter ficado chocada ao ver a forma como Plínio abusava dos bichinhos que estavam sob seus cuidados. Segundo a denunciante, Plínio abusa intencionalmente dos cachorros e em diversas ocasiões. De acordo com a polícia, queixas anteriores já haviam sido feitas para o Centro de Controle de Animais da Flórida. Uma delas é de um cachorro que morreu depois de uma visita à pet shop. Mas agora, com os registros dos abusos, a justiça diz que tem provas sobre as ações do brasileiro. Na corte, a justiça acusou Plínio de maus tratos e crueldade animal, mas ele se disse inocente das acusações. Uma nova data para o julgamento foi marcada para a semana que vem. Até lá, o brasileiro de 47 anos segue preso na cadeia do condado de Palm Beach. Em Massachusetts, outro brasileiro também enfrentará o banco dos réus por maltratar animais. Adewalter, de 50 anos, é conhecido na internet como o cowboy de Rondônia. Segundo a imprensa local, a polícia do estado já havia recebido denúncias anteriores por maus tratos na mini fazenda de criação do brasileiro. A polícia diz que a investigação atual contra ele começou após um pônei da fazenda do brasileiro ser encontrado gravemente ferido em uma estrada de Tynesboro. A situação do animal era tão severa que os veterinários precisaram eutanasiar o bichinho. O cowboy está sob custódia da justiça e ainda não há data prevista para o julgamento. Foi acusado de maus tratos animais aqui no estado de Massachusetts, que, como em todos os outros estados da América, existe legislação específica contra maus tratos animais, que eles chamam de animal cruelty, crueldade contra animais. Em Massachusetts, a legislação prevê cadeia de até 7 anos ou, na reincidência, até 10 anos. Então esse senhor, o cowboy, o Adewalter, está respondendo a esse processo que envolve, então, um animal de grande porte em ambiente rural, numa fazenda. Mas para todos aqueles que vivem nas cidades, em ambiente urbano, também tem que tomar cuidado, porque quando você deixa o seu cachorrinho ou o seu gato dentro do carro e está muito calor ou muito frio, isso também pode dar uma acusação de maus tratos a animais. Então, sempre muito cuidado com o seu pet. Ainda falando de brasileiro, um rapaz indocumentado de 19 anos, acusado de atropelar um idoso nos Estados Unidos, será deportado. Ele tinha sido preso na fronteira sul e estava dentro do território norte-americano aguardando o processo de asilo. Mas com a tragédia, ele perdeu esse direito. A Giovanna Locatelli nos traz todos os detalhes. O acusado é Everton Cândido, de 19 anos. O brasileiro foi preso pelo Departamento de Imigração e Alfândega na fronteira do México com os Estados Unidos no mês passado. Ele foi liberado logo depois e enviado para Massachusetts para aguardar o andamento do processo. Mas o brasileiro violou as regras, dirigiu um carro sem carteira de motorista e atropelou um idoso.
Estas imagens, divulgadas pelo Canal 10 de Boston, mostram o carro e o local do acidente. Walter Wischowski, de 77 anos, foi levado para o Hospital Geral de Massachusetts, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O brasileiro foi preso e deve ser deportado. O caso dele virou bandeira nas mãos dos republicanos, que querem impedir que indocumentados tenham a carteira de motorista no estado de Massachusetts. Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou por ampla maioria a driver license para imigrantes sem documentos no estado. Há 20 anos que grupos de apoio aos imigrantes lutavam por este direito. Mas políticos republicanos contestaram a medida. A aprovação foi colocada em referendo popular nas eleições de midterm, que acontecem agora, dia 8 de novembro. Agora, mudando de assunto, o governo eleito brasileiro foi convidado para participar da COP27, a Conferência do Clima da ONU, que está programada aí para começar no dia 6 de novembro, no Egito. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, confirmou o envio de uma delegação não oficial a esse encontro mundial. Especula-se que Lula também possa participar da COP. Essas datas da viagem ainda não foram divulgadas, mas acredita-se que possam ocorrer aí na reta final da conferência, entre os dias 14 e 18 de novembro. A comissão da ONU informou que fez o convite ao novo presidente porque até agora o atual governo de Jair Bolsonaro não confirmou a participação. E depois do intervalo, a gente fala da crise econômica que atinge os Estados Unidos e que vai afetar seguros de saúde e consultas que estarão mais caras no ano que vem. E a gente também explica por que a gasolina vai ficar mais cara no estado da Flórida a partir da semana que vem. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejube Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou hoje o aumento na taxa de juros em 0,75 ponto percentual pela quarta vez seguida. Com essa nova elevação, os juros norte-americanos passam aí a um intervalo de cerca de 4% ao ano. É o maior nível desde janeiro de 2008. Especialistas explicam que esse aperto monetário é uma ofensiva do Fed para tentar controlar a inflação que assola o país há meses. Mas agora fica ainda mais caro para a população pagar empréstimos e também as hipotecas. A nova elevação já era esperado pelo mercado e deve aí ter impactos no mundo todo. Inclusive no Brasil, que será afetado internamente, pode ter uma desaceleração e forte na economia, viu? Bom, e já que a gente está falando de economia, olha só, além dos empréstimos, hipotecas e juros ficarem mais caros, a população da Flórida também vai ter que desembolsar mais dinheiro para pagar a gasolina. Pois é, que terminou em outubro o alívio fiscal aí do combustível. Foi um desconto repassado para os postos de combustíveis para aliviar aí os preços nas bombas, mas com a crise econômica no país, isso teve pouca influência. A Carla Marinho explica tudo pra gente. Quando o mês fiscal entrou em vigor, o desconto aplicado foi de 25,3 centavos de dólar por galão. Com isso, o valor da gasolina caiu e o motorista passou a pagar nos postos, em média, 3,17. Mas a alegria durou pouco. Toda semana oscilava, subia, descia, um dia estava mais barato, mas no outro já subia de novo. Então, não achei nenhuma redução assim significativa. É que 5 dias depois do início do desconto oficial, os preços subiram novamente, resultado do corte na produção de petróleo anunciado pela OPEP. E, novamente, o valor do galão foi para 3,41. Já no finalzinho do mês, o consumidor pôde sentir um alívio no bolso, mas não por causa do mês fiscal. Essa baixa dos preços foi depois que o presidente Biden liberou parte das reservas federais de combustível do país. E no
início desta semana, o preço médio da gasolina na Flórida foi de 3,29 o galão, 1 centavo menor do que antes do mês de desconto, chamado por aqui de feriado fiscal. Estados como Connecticut, Georgia e Nova York, a pausa na cobrança dos impostos vale desde junho. Hoje, em todo o país, o valor médio da gasolina é de $3,75. E olha, esse sobe e desce de preços ainda deve se arrastar. E isso deve impactar diretamente o governo do presidente Biden. É que a gasolina é um dos itens que mais afetam a popularidade do governo democrata. E faltando menos de uma semana para as eleições legislativas, o descontentamento da população com o preço da gasolina deve sim refletir nas urnas. Essa alta é um produto direto da demanda e da oferta no setor petrolífero. Ou seja, os governos que estão tomando medidas para tentar diminuir o preço agora estão pensando no curto prazo, principalmente aqueles que enfrentam eleições como o governo americano, que vai passar pelas eleições de meio de mandato. Mas assim que passar esse período, eles não vão conseguir manter essas políticas e o preço vai voltar a subir, porque é uma alta estrutural do setor de petróleo. E olha, ainda falando da crise econômica que atinge aqui os Estados Unidos, a inflação alta, a disparada de preços deve atingir mais um setor. O da saúde. E é bom se preparar, porque a previsão é que a população entre 2023 pagando mais caro por consultas médicas e planos de saúde. Os contratos dos seguros de saúde devem encerrar agora no final do ano e a renovação vai ficar mais cara. São esperados reajustes em torno de 6% nos planos de saúde. Hospitais e médicos também vão aumentar os valores. O setor diz que a alta é resultado da inflação, a pior dos últimos 40 anos. Pelo menos uma em cada 5 pessoas, ou 18% da população, diz que nos últimos 12 meses pulou refeições ou cortou os mantimentos pela metade para ter dinheiro para a saúde. Mesmo assim, a população está lutando para pagar despesas críticas do setor. 14% da população adiou os planos de consultar um especialista este ano. 10% deixaram de comprar remédios prescritos e 11% não fizeram o check-up anual por não ter dinheiro. Com a previsão de mais aumento no setor, analistas já dizem que mais pessoas devem ficar descobertas sem planos de saúde no próximo ano. 70 milhões de pessoas disseram que não estão preparadas para pagar mais caro na saúde em 2023. Como já era esperado, a inflação também chegou à área da saúde. As seguradoras vão aumentar os valores dos prêmios, dos deductibles e copayments para 2023. Porém, a gente não recomenda que a pessoa fique sem plano de saúde, porque se precisar de um hospital, os valores podem ser enormes no final e a pessoa sair com uma dívida, além dela ficar sem os exames de rotina anual. No próximo bloco, a gente fala sobre a busca de uma farmacêutica para aprovar junto à FDA uma vacina para prevenir um vírus respiratório que está afetando crianças em todo o país. E tem reportagem também sobre a produtividade no local de trabalho, que caiu neste ano, segundo um levantamento, para o nível mais baixo desde 1947. Estamos de volta e uma pesquisa apontou que a produtividade do trabalhador caiu tanto que atingiu os níveis nunca vistos nas décadas passadas nos Estados Unidos. Para ser mais precisa, é o pior nível dos últimos 75 anos. Pois é, olha, não é para menos. Os especialistas dizem que o rendimento dos trabalhadores foi impactado aí pelos inúmeros acontecimentos dos últimos anos, como pandemia, isolamento social, inflação alta, crise econômica. Olha, a Eloá Zen explica tudo isso para a gente. A conta a gente até entende, mas não o resultado. De acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, a produtividade do povo americano é calculada ao avaliar a produção de bens e serviços de um funcionário em 1 hora. A equação mais recente conduzida pelo órgão oficial do governo dos Estados Unidos mostrou que a produtividade americana recuou 7,5% só no primeiro trimestre de 2022, o maior declínio desde 1947. Curiosamente, a remuneração pela mão de obra no país subiu 11,6% no mesmo período. Ou seja, o trabalhador aqui nos Estados Unidos está mais caro
mas menos produtivo, o que preocupa economistas e empresários, claro. Há quem explique a baixa produtividade a partir dos últimos eventos, como a pandemia, o isolamento social, o home office e depois a volta do trabalho presencial. A grande verdade, porém, é que durante a pandemia, quando todos estavam trabalhando de casa, o mesmo Departamento de Trabalho registrou um aumento da produtividade americana, mostrando que é mais do que possível para muitos funcionários exercerem suas funções remotamente. E as pessoas hoje, elas podem ser muito mais produtivas trabalhando em casa, porque elas não precisam perder aquele horário de deslocamento. Então, assim, com a pandemia, existem várias pesquisas que comprovam que as pessoas foram muito mais produtivas, inclusive houve uma produtividade tóxica aí, né? Mas elas foram muito mais produtivas trabalhando de casa do que perdendo horas e horas de deslocamento para ir para o escritório. Então, é possível trabalhar de casa. Uma das formas de expressar o descontentamento com o sistema e, quiçá, com a volta do trabalho presencial é com o famoso quiet quitting, como ficou conhecido o fenômeno de fazer apenas aquilo que é fundamental para o exercício da profissão e nem uma vírgula mais. Os jovens são os principais atores do quiet quitting, mas não estão sozinhos. Esse movimento está ganhando bastante força, principalmente com a nova geração, que ressignificou o sentido do trabalho na vida. Então, o objetivo é estabelecer limites para que os profissionais executem somente aquilo que está na descrição do cargo e dentro do horário de trabalho, para que essas pessoas possam se dedicar a outras áreas da vida delas. Agora a gente muda de assunto para falar de saúde, sobre como a crise econômica tem afetado aí esse setor. É que um estudo mostrou que mais de 1 milhão de moradores daqui do país que têm diabetes precisou aí racionar a insulina no ano passado. Segundo médicos especialistas, os portadores de diabetes no país não estão tão protegidos da doença como deveriam. O motivo é que, de acordo com um estudo recém-publicado, 1.300.000 pessoas diabéticas que vivem nos Estados Unidos precisaram racionar sua ingestão de insulina ao longo do ano de 2021. As descobertas são baseadas em um amplo estudo feito com milhares de voluntários que forneceram informações sobre seus hábitos de aplicação de insulina. Segundo os pesquisadores, as pessoas que não possuem seguro de saúde foram as mais vulneráveis e as que mais precisaram racionar a insulina, o que é um perigo, segundo especialistas. O racionamento na aplicação de insulina pode gerar complicações muito graves. A curto prazo, o excesso de açúcar no sangue pode causar visão turva, aumento da frequência urinária e desidratação, além de cetoacidose diabética, uma complicação muito grave que pode levar à morte. A longo prazo, o diabetes descontrolado pode causar danos nos nervos, falência renal, dano na retina, que pode levar à cegueira, além de doenças cardiovasculares. Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças revelam que hoje, mais de 37 milhões de adultos dos Estados Unidos têm diabetes, e a doença é a 7ª causa de morte mais comum na nação. E ainda seguindo no tema saúde, a farmacêutica Pfizer anunciou que está trabalhando em uma vacina para combater o vírus respiratório RSV, que vem internando centenas de crianças em todo o país. A empresa vai solicitar a aprovação do medicamento até o final do ano, junto à FDA, agência que regulamenta remédios e alimentos. Olha, é uma corrida dos cientistas contra o tempo para combater aí um vírus pouco conhecido e considerado perigoso. Pelo menos 1 em cada 4 emergências pediátricas do território americano está lotada com crianças menores de 5 anos de idade. Todas apresentam o mesmo quadro, problemas respiratórios graves. O vírus responsável por esse problema é chamado de vírus sincial respiratório. A sigla em inglês é RSV. Normalmente, esse vírus provoca infecção leve, mas em bebês e idosos pode ser grave e levar à morte. Este ano, essa infecção respiratória chegou mais cedo, antes do inverno, e saiu fora de controle. Provocou uma crise de internações. Para combater esse problema, a Pfizer anunciou que está desenvolvendo uma vacina.
Os testes apresentaram eficácia de 67% a doenças relacionadas ao RSV e de 85,7% na prevenção de casos mais graves que envolvem 3 ou mais sintomas. A vacina também está sendo testada em gestantes. A empresa deve apresentar até o final do ano os documentos e análises de testes para aprovação regulatório da FDA. O vírus sincicial respiratório é transmitido por secreções das nossas vias respiratórias e acomete os nossos pulmões. Essa doença pode causar quadros leves e quadros muito graves. O grupo mais acometido é de crianças até 2 anos de idade, particularmente crianças prematuras que tenham algum problema cardiopulmonar ou neuromuscular. Adultos e idosos também podem ser acometidos por essa doença. No próximo bloco, a gente traz uma reportagem explicando a nova determinação para as praias de Miami Beach, que estão proibindo atos de discriminação por cabelos. E tem os detalhes também de uma descoberta histórica revelada pela seca no rio Mississippi. Pesquisadores descobriram destroços de um navio mercante de mais de 100 anos. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com uma novidade. A praia de Miami Beach, na Flórida, aprovou uma lei que proíbe discriminar qualquer pessoa por causa da cor, estilo ou tipo de cabelo. É isso aí. A região mais turística do sul do estado está adotando leis cada vez mais rígidas contra a discriminação racial. E quem nos explica melhor todos esses detalhes é a repórter Cone Rocha. Se você frequenta a região de Miami Beach, já deve ter visto a diversidade de estilos das milhões de pessoas que passam por aqui diariamente. E por isso, a cidade vem tentando controlar atos discriminatórios com novas leis rígidas e até inusitadas. A última emenda aprovada por unanimidade pelas autoridades proíbe a discriminação racial, baseada na textura ou estilo do cabelo, como as tranças, as mechas, afros e cachos, especialmente entre as minorias e pessoas da raça negra. Essa portaria vale em diferentes áreas, como moradia, emprego, serviços públicos e o financiamento e uso de instalações em Miami Beach. Com base na Lei de Direitos Humanos, a cidade já proibia a discriminação associada a características como peso e altura. E agora, quem for pego discriminando alguém pelo estilo do cabelo poderá enfrentar problemas com a justiça. Um estudo da Universidade Estadual de Michigan, de 2020, revelou que 80% das mulheres negras acreditavam que mudar o estilo natural dos cabelos poderia facilitar o seu sucesso profissional e financeiro. Autoridades de Miami Beach acreditam que essa portaria vai ajudar a mudar essa realidade, dando mais direitos das pessoas a usarem o cabelo da forma que quiserem para viver, trabalhar e se divertir na cidade com liberdade. Ela é de uma extrema importância, porque quando a gente está falando do cabelo, o cabelo faz parte da nossa identidade, ele faz parte da nossa corporeidade. Quando você proíbe uma pessoa de utilizar o seu símbolo, o seu pertencimento, a sua identidade, você está promovendo a morte simbólica desse indivíduo. Então, uma lei como essa, ela legitima a importância de se lutar pela dignidade da pessoa humana. Então, a gente está trabalhando não só a questão da estética, mas principalmente o direito, de existência. Iniciativa bacana essa de Miami, importante, né, Ruth? Eu também acho, bastante importante, tem que ser valorizado. Isso, como a gente ouviu aí, a cientista social, é uma questão de identidade, o cabelo não é uma questão estética, é bom que todo mundo entenda isso para cada vez mais respeitar o próximo. Concordo plenamente, é importante sim, essa matéria é um alerta, é um aviso para a gente prestar atenção nesses detalhes, são importantes, com certeza. Isso aí.
Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos para a previsão do tempo, gente? Ver se vai dar praia, de repente, amanhã, já que a gente está falando de Miami, olha só, a gente começa com tempo encoberto em Boston, mínima de 50, sol forte em Nova York, máxima aí de 65. Em Orlando, tempo encoberto e chuva prevista em Miami, gente, mínima de 75, sem praia então. Agora, olha só, Dallas, chuva, Houston também, mínima entre 68 e 70 nessa região do Texas. Vamos dar uma olhada agora em Seattle, Washington, olha, chuva também, mínima de 45, máxima de 48 graus Fahrenheit. São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 45, sol entre nuvens também em Los Angeles, mínima de 48 e chuva em Las Vegas, mínima de 38, máxima de 58 graus. É o inverno chegando aí mesmo. Isso aí, bastante chuva no mapa. Com toda a certeza. E olha, ainda falando de tempo, gente, essa intensa onda seca que vem atingindo aí os Estados Unidos nos últimos meses, revelou uma relíquia histórica que estava escondida há mais de 100 anos, sabe aonde? No rio Mississippi. Pois é, a gente está falando de um navio mercante de 1915. Foi preciso aí o rio baixar extremamente o seu nível para que essa raridade fosse encontrada. Olha só. Estes são os destroços do navio que muitos historiadores acreditam ser o Brook Hill, uma embarcação que foi construída em 1869 e que naufragou em 1915 durante uma intensa tempestade no rio Mississippi. Outras partes do Brook Hill já foram encontradas e expostas em 1990, mas esta é a primeira vez que uma parte tão grande do navio mercante foi encontrada. Os restos da embarcação foram achados por um morador curioso. Patrick Ford conta que estava caminhando nos bancos de areia secos do rio em busca de artefatos quando deu de cara com essa estrutura gigante de madeira. Eu imediatamente mandei uma mensagem para um amigo dizendo: acho que encontrei um navio afundado. Patrick também procurou um arqueólogo de Louisiana que confirmou a descoberta histórica. Especialistas consideram barcos como esse de madeira uma raridade, porque não há documentos nem registros desses navios de época. Eles servem para contar a história de como era a vida na região naquela época e de como viviam os comerciantes. Poucos destroços de navios mercantes foram encontrados até hoje nos Estados Unidos. Super interessante essa matéria, né, Evelyn? Você viu, né? Ele estava andando aí sozinho, procurando artefatos, de repente deu de cara com esse navio. O que você faria se desse de cara com um navio assim? Acho que a mesma coisa que ele. Primeiro eu ia garantir uma foto para todo mundo ver que fui eu que descobri. E aí depois eu ia, claro, ligar para os órgãos responsáveis, porque a gente sabe, né, que aqui nos Estados Unidos cada vez mais descobertas históricas como essa estão acontecendo. Então eu já ia ligar para o primeiro órgão responsável, eu ia dar um Google ali. Não, Pessoal, olha só. Corre pra cá. Exato, foi exatamente o que ele fez. É super interessante, super bacana. Tomara que encontre mais coisas. Vai saber agora com essa baixa do rio Mississippi o que mais vai aparecer por lá, né? É isso aí. Bom, pessoal, o nosso jornal de hoje termina aqui. A gente agradece a companhia de vocês e esperamos vocês novamente amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.